Tessalonicenses capítulo 5, esse é o último capítulo dessa epístola, né, dessa primeira carta que Paulo escreveu aí para o pessoal de Tessalônica, e isso é um encerramento vamos dizer assim, com chave de ouro. Por quê? Porque o Paulo vai colocar aqui a questão prática, a preparação prática que todos nós temos, né, para a vinda do Senhor, que é essa parousia, que nós já falamos ontem, que é a vinda, né, a presença do Senhor nos últimos dias, e no funcionamento saudável da igreja cristã. Deixa eu só ver se tem alguém querendo entrar. Não, impressão minha. Beleza. Agora o que acontece é o seguinte, nós temos que ficar vigilantes no dia do Senhor. Paulo explica que essa vinda de Jesus, ela vai ser repentina, assim, ó, como um ladrão à noite, né? Não vai ser de noite que Jesus vai vir, não sabemos, mas ali como um ladrão de noite, aquele ladrão sorrateiro que chega e a gente é tomado de surpresa. É dessa maneira. Só que Paulo alerta que enquanto o mundo está clamando por paz e por segurança, essa destruição ela virá de surpresa. Então, o que ele está falando para a gente? Ele está exortando os cristãos, como filhos da luz, que eles não devem ser pegos de surpresa. Devem permanecer vigilantes, devem permanecer sóbrios. Sóbrio é o contrário de ébrio. Ébrio habitual é a pessoa que é alcoolista, aquela que bebe todo momento, né, tem uma compulsão pela bebida. O sóbrio é o contrário, é o oposto. É uma pessoa plenamente consciente, que ela não se embriaga pelos devaneios do mundo e as discussões e tal, né, do mundo. Ela se reveste dessa consciência e dessa vigilância. Então é importante que a gente esteja dessa maneira se revestindo, então aí com a armadura da fé, do amor e da esperança da salvação que nutre. Então, Paulo também fala que a questão pra gente, nessa questão de ira, né, pra gente que Deus não destinou a gente pra ira, pra você ficar bravo com tudo que está acontecendo e ficar indignado, e isso tá meio complicado, não. Ele diz o seguinte, que a gente precisa, e com os irmãos também, né, não ficar irado com o irmãozinho, não ficar irado com ele, mas sim para que a gente possa levar essa salvação por meio de Jesus Cristo para todas as pessoas com o nosso testemunho, testemunho de vigilância, um testemunho de sobriedade, um testemunho de preparação para esse momento, que é um momento importante para nós, e isso é importante na questão dessa parousia, de estar preparados para. Isso não é uma questão em que nós ficamos ansiosos ou tensos. Isso não é nenhum peso para nós, não deve ser nenhum peso para nós. Só se torna um peso para cada um de nós à medida em que nós deixamos de obedecer a Deus, deixamos de ter um relacionamento com Ele, porque a gente começa a pensar isso como um juízo, né? O juízo está chegando, pô, então como é que vai ficar e tal. Não, mas quando você está levando a sua vida na maciota, como a gente fala, cristina, né? Na maciota de Jesus, você vai entender que tudo isso é muito tranquilo, é maravilhoso, inclusive a salvação para nós é uma esperança, ela não se torna uma questão de dificuldade e tal, até mesmo questões relacionadas à morte, né, a morte física, até que Jesus venha, se a gente for primeiro, como nós já falamos ontem, isso também serve de consolo para a gente, que é um sono que nós vamos ter até que Jesus volte, né, então nesse sentido. Bom, Paulo continua também a questão aqui de fazendo instruções para a nossa vida comunitária, então ele vai estabelecer diretrizes aqui éticas de convivência para a igreja. A primeira delas, o que é? Respeito pela liderança, reconhecer e amar aqueles que trabalham lá e que presidem essa caminhada com o Senhor. E às vezes, em vez da gente reconhecer liderança, a gente mina a liderança com coisas ruins, com críticas, tentando desfazer, tentando desmerecer, certo? Mas isso nós não podemos fazer, porque Paulo está pedindo aqui para a gente ter respeito a essa liderança. E não odiá-la, mas sim amá-la, né? Amá-la em Cristo. Como nós trouxemos aqui ontem, foi muito interessante aquele momento prático, né? Teológico prático da oração em que o Jaime orou pelas autoridades. E nós ficamos tristes muitas vezes com elas. Mas aqui Deus fala para a gente orar e elas são um reflexo daquilo que nós vivenciamos. Então, a partir do momento em que eu me disponho a entrar no meu secreto, na minha sala de oração e orar por dias melhores e orar para que Deus coloque pessoas que sejam adequadas, como por exemplo essa é uma época propícia para isso, e eu já quero adiantar aos irmãos aqui que não tenho nenhum interesse
nessa situação, tá? Deixava vocês aí de uma forma bem clara, porque às vezes pode surgir algum burburinho, alguma coisa nesse sentido. Não, o que Deus está fazendo na minha vida é uma mudança interna, uma mudança muito legal, muito bonita, que como pessoa está somando muito para mim. Então, quero deixar claro aqui, porque vocês já sabem que eu já concorri a 2 pleitos eleitorais, sei da frustração que é isso, muitos de vocês me acompanharam, muitos de vocês caminharam comigo, é muito triste, é muita complicação, você tem que trabalhar muito internamente, antes, durante e depois, né, para perdoar, para ser perdoado, situações bem complicadas, mas nesse momento que Deus está me chamando é para um ministério de oração. Então eu queria deixar você bem tranquilo. Se alguma dúvida no seu coração surgiu em relação a isso, mesmo que pequena, uma manchinha, né, de um certo interesse futuro em alguma coisa, eu quero dizer para você que a minha entrega ela é total e plena para Jesus e não tem nenhum interesse nesse sentido. Então quero deixar você bem claro, mas o que eu quero dizer para você é o seguinte, que nós precisamos orar pelas nossas autoridades. Então, como é uma época propícia, nós precisamos colocar isso com amor mesmo, como Jaime, num desafio que foi colocado para ele ali, que Deus colocou para ele, como vocês viram. Ele, fez aquilo e eu tenho certeza que no mundo espiritual isso tem muita diferença e no mundo físico isso também faz diferença. Então esteja orando por isso. Passado esse ponto, vamos continuar aqui que Paulo vai falar dessa questão de cuidado mútuo, da ética do bem. Estou atento aqui ao horário, tá, pessoal? E aí o que acontece? Paulo fala para a gente também consolar os desanimados, para amparar as pessoas fracas e para a gente ser paciente com tudo, né? A gente tem que utilizar a ética do bem. A gente nunca deve retribuir o mal com o mal e sempre buscar o bem uns dos outros. Quando a gente for estudar 2 Tessalonicenses capítulo 3, eu vou mandar um vídeo lá no grupo do WhatsApp. O nome do vídeo é Unsung Hero, ou seja, herói desconhecido. Esteja atento, acho que vai ser domingo, se a gente pensar bem vai ser domingo. Olha aquele vídeo, gente, é o que todo cristão deve ser. Naquele vídeo, o título que eu vou dar é cristão desconhecido, tá? Aí, então, guarda o teu coração, prepara o teu coração e quando chegar esse vídeo, que o teu coração esteja aberto para você receber, porque nós vamos falar sobre a ética do bem, de você sempre fazer o bem para as pessoas. Isso já está no meu coração há alguns dias, mas Deus, né, eu tenho o coração ansioso, mas Deus fala assim, meu filho, vai devagar, né? Já preparei a pílula teológica de hoje, já preparei ontem, fico ansioso para postar, mas aí Deus fala assim, não, espera até 5h30 que o remédio de ontem está fazendo efeito ainda, e daí às 5h30 você joga outra pílula teológica, pílula, né? Que é uma coisa que não é errado, porque na verdade a palavra é pílula. Mas eu quis chamar a atenção para poder fazer isso. Agora, vamos focar aqui na parte que eu achei mais interessante, é essa questão do 1 Tessalonicenses 5, 16, 17 e 18. Alegrem-se sempre, orem sem cessar, em tudo deem graças. O verdadeiro tripé da constância espiritual. Então, quando ele fala assim, alegrem-se sempre, não é sobre um sentimento passageiro ou felicidade circunstancial que a gente tem. Não, é uma alegria que ela é fundamentada na esperança da salvação, gente. É decidir olhar para a soberania de Deus, né? Mesmo quando as circunstâncias ao redor, olha, estejam nebulosas, estejam ali catastróficas, mas você olha com esse olhar de fé e você se alegra porque você já tem a salvação em Cristo e que tudo vai passar. Depois a questão lá de orar sem cessar, né? Amém. É a nossa conversa contínua com Deus, orar sem cessar. Então, assim, a gente sabe aqui, você que está na sala de oração, você sabe que isso é importante, gente. Quanta gente que não sabe a importância que você dá para a oração e quanta gente não sabe a importância da oração. Eu tenho certeza que são poucas as pessoas, né, que não passaram pela sala de oração e não podem dizer, não, aquilo lá é muito bom, é maravilhoso. Dificilmente vai falar o contrário. Então, é difícil trazer as pessoas para cá, para esse tempo que a gente está conversando aqui. Nós somos em 26 pessoas, nós já fomos em 3, já fomos em 4, já fomos em 5, mas o desejo é que Deus acrescente, né? Eu quero ouvir um glória, aleluia dos irmãos aí, porque isso é o que a gente precisa fazer, porque mais e mais pessoas precisam ter esse amadurecimento espiritual. E que Deus levante outros Hernanes, outros Cajotas, amém, que Deus levante outras Elaines, que Deus levante outras Marias Auxiliadoras e assim por diante, gente, para a gente poder seguir firme. E agora, aqui que eu queria focar, né, um pouquinho antes do final aqui para a gente caminhar, em tudo deem graças. Eu estava lendo aqui as várias versões da Bíblia, que eu sei que os nossos irmãos aqui têm várias versões, né? Aqui Deus fala o seguinte, estejam sempre alegres, nunca deixem orar, sejam gratos em todas
todas as circunstâncias. Aí depois aqui na outra, na nova visão, Nova Almeida atualizada, em tudo deem graças. Não fala por tudo, fala em tudo deem graças. Depois você confere na tua versão se ela está mais ou menos nessa conformidade. Por quê? Porque existe uma diferença entre em tudo e por tudo. Paulo fala em tudo dai graças. O que acontece? Quando a gente fala assim, por tudo, eu corro um risco, por tudo dai graças. Por quê? Quando alguém ensina pra gente que a gente deve agradecer por tudo, pode gerar uma confusão ética e teológica. O mal, ele não vem de Deus. Deus é bom. Deus é bom, né? Jesus fala, não há único bom a não ser Deus, meu Pai, né? E aí o que acontece? Se a gente agradece pelo mal, por exemplo, que a gente sofre pela injustiça, pela fome, pela corrupção, indiretamente a gente está atribuindo a autoria disso tudo para Deus. Quando a gente sabe que o homem caído é que fez essas coisas, da maldade do coração dele e assim por diante. Agora, isso gera também uma questão de passividade para a gente, porque assim, a gente cai no que a gente chama de estoicismo cristão, que era um movimento lá que disse assim, não, isso aqui eu não consigo lutar, tenho que me conformar com isso e toco o barco. É mais ou menos assim. Agradecer por tudo pode gerar uma aceitação passiva de injustiça. Então, se eu sou grato pela opressão que eu estou sofrendo, por que eu tenho que lutar contra ela? Isso fere aquele conceito que a gente tem de missão integral, que nos convoca ao quê? Não a uma atitude de passividade. A Irene está dando confirmação lá. Obrigado, Irene. Então, assim, Deus, ele nos dá essas questões para a gente agir diante do mundo e não para a gente se manter passivo. Por isso que essa questão de missão integral, ela permite que nós caminhemos para atuação em todas as áreas da nossa vida. Ela não é uma atuação que é passiva diante de tudo. Eu não posso aceitar a injustiça. Eu não posso caminhar de uma forma que eu fique numa posição estoica, né? Que você vai aceitando tudo e você vai entender, não, isso é assim mesmo e tal. Porque se por tudo eu dar graças, eu vou ter que dar graças pela opressão que eu sofro, pela injustiça que eu sofro. E Deus não está de acordo com isso. Ele não quer que você seja oprimido. Ele quer que você tenha uma vida liberta com Ele, uma vida de liberdade. Agora, em tudo, que é o que Paulo fala e que tem aqui várias versões, aqui como eu já mostrei para vocês, e na sua palavra também, né? Independente da versão que você tenha, isso demonstra o quê? Que é essa preposição, porque em tudo dai graças e por tudo dai graças, esse por aqui é proposição. Nós já falamos que por não é, né? Que por mantém você na passividade e você aceita as questões dos males. Agora veja só, em tudo dai graças é essa soberania que Deus tem na crise. Dar graças em tudo significa que mesmo lá, quando está no olho do furacão, quando você está ali, né, passando por toda aquela tribulação, o objeto da nossa gratidão continua sendo Deus e não é o furacão. Então, assim, o cenário muda, só que a rocha é a mesma. A irmã Helene Lu que está confirmando lá. Então, essa posição que você adota, e o Paulo fala com muita clareza, por isso essa é interessante, né? Porque a palavra bíblica, ela é muito sábia. Numa preposição, ela faz a mudança toda. Ela vai mostrar pra gente o seguinte, que você é resiliente, sim. Você está enfrentando aquela dificuldade, mas você é resiliente sem negação. Você não precisa negar a dor ou sorrir para a tragédia. Você pode sim chorar a tua perda. E dentro desse luto, ser grato por quê? Porque não pela dificuldade em si, mas porque Deus, o Consolador, está presente naquele momento. Então, em tudo dai graças. O foco é no caráter de Deus e não na situação que você está vivenciando. A gratidão em tudo é um ato de resistência espiritual. É dizer assim, Deus, a situação está pegando, está difícil, está ruim, mas eu sei que a sua misericórdia me sustenta aqui dentro dessa situação difícil. Então, o que a gente precisa fazer é essa mentalidade, mudar isso, apesar, né, de ser só uma discussão, vamos dizer assim, teológica, mas eu gosto de trazer isso para vocês, para focar isso. Orem sempre, alegrem-se sempre, né? E também em tudo dai graças. É isso. E aí, Paulo finaliza com essa questão de que a gente não deve apagar o espírito e não desprezar as profecias. Olha, o pessoal está confirmando, obrigado pessoal aí que vocês estão mandando pra gente. E aí o capítulo vai encerrar com uma oração muito bonita, que o Deus da paz santifique os fiéis e em todo o seu ser, espírito, alma e corpo e assim por diante, para que a gente seja pego irrepreensível até a vinda de Cristo. Então, meus irmãos, finalizando aqui,
O interesse que a gente tem é que Deus nos ajude em todos os momentos da nossa vida, que nós não sejamos passivos, em tudo nós demos graças, mas nós podemos sim repreender a opressão, repreender a injustiça, clamar por lideranças melhores, principalmente nesse ano, que Deus vai colocar pessoas boas lá para poder mudar o cenário político, o cenário também judicial, o cenário que quer que seja, porque a nossa missão integral é orar por isso. E finalizando, para você não ter qualquer resquício no seu coração que não tem interesse nenhum nessas coisas e que Deus tem me enviado justamente, né, toda a força que Ele tem me dado é porque esse ministério abençoado tem sido traduzido, né, em esperança, em saúde, e eu tenho agradecido a oração de vocês. Amém? Então agora finalizamos no tempo certo. Obrigado pelo apoio de vocês. E agora nós vamos entrar no tempo de oração individual, aquela oração que você vai colocar